elevador, time golfinho que sobe, faz uma graça e afunda de novo, time ioiô. Há várias formas de chamar esses times que não conseguem parar em divisão nenhuma. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer os principais times recordistas no sobe e desce do futebol mundial. Seja bem-vindo a X1 Sports. Olá, tudo bem? Eu sou Tomás Oliveira, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da X1 Sports e hoje nós vamos conhecer os recordistas do sobe e desce do futebol mundial. Porém, antes de eu mostrar o ranking dos 10 times que mais sobem e descem aí na história do futebol, eu preciso dizer uma coisa. Como é complicado achar uma estatística confiável que fala sobre quantos times subiram e desceram nas suas divisões mais baixo, até as divisões principais ou até mesmo em divisões regionais, nós vamos apenas considerar aqui nesse vídeo times que subiram e desceram da primeira divisão profissional de cada país, tá certo? Os dados dessa pesquisa foram baseados no site da RSSSF, ok? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então na 10ª posição. Nós temos aqui um empate triplo, tá certo? Nós temos na 10ª posição com 23 movimentações, sendo 12 promoções e 11 rebaixamentos, 3 times: o Atalanta da Itália, o Real Betis e o Leicester da Inglaterra. Porém, podemos considerar também 23 movimentações nesses outros times aqui, que são o Quilmes da Argentina, o Brescia da Itália e o Trotter da Islândia. Esses times também têm 23 movimentações. Porém, o que acontece? Neste caso, eles tiveram 11 promoções e 12 rebaixamentos, ok? Então, essa foi a nossa 10ª posição. Na 9ª posição, nós temos o time da cidade do Peaky Blinders, né? O Birmingham FC. Esse time, que é um dos mais tradicionais ali da Inglaterra, ele atualmente é o recordista do sobe e desce, sendo que ele já foi promovido 12 vezes na Premier League, mas também já foi rebaixado 12 vezes também. Na Inglaterra, ele é chamado carinhosamente de time ioiô. No começo da década de 10, ele foi rebaixado, inclusive estão vendo imagens desse jogo, onde ele perdeu de 2-1 para o Tottenham e depois nunca mais conseguiu retornar para a Premier League. Na 8ª posição, nós temos um time de nome diferente, ele vem lá da Albânia. É o Bezelidja, que atualmente ele joga a categoria Idriti, que é equivalente à 2ª divisão daquele país. Bom, o nosso amigo Bezelidja, ele já teve 24 movimentações, sendo que ele já foi promovido 12 vezes à primeira divisão e também já caiu 12 vezes. Porém, eu quero fazer uma pequena observação referente à Albânia. Existia um outro time chamado Luftetari, que também tinha os mesmos números do Bezelidja. Porém, o Luftetari ele baixou as portas no ano de 2020 e foi substituído por um outro time com nome parecido, mas só que chamado de AF Luftetari. Bom, como o time não existe mais, então eu tirei ele aqui do ranking, então o Bezelidja ficou aí com a 8ª posição. Vamos agora para a 7ª posição, daqui vamos para a Bélgica, onde nós temos o KV Mechelen. Cuidado para não confundir com o FC Mechelen. O nosso amigo KV Mechelen, ele tem 25 movimentações, sendo que ele já subiu 13 vezes e caiu 12 vezes da Pro League da Bélgica. Atualmente, o KV Mechelen está jogando a primeira divisão. Agora vamos para o nosso 6º colocado, vamos para a República Tcheca. E aí, o nosso 6º colocado tem uma história muito interessante, viu? Já ouviu falar daquela música Dias de Luta e Dias de Glória? Pois é. Nós vamos falar agora do Viktoria Pilsen. O Viktoria Pilsen, ele é o recordista do sobe e desce lá no futebol da República Tcheca, sendo que ele teve 25 movimentações, sendo 13 promoções e 12 rebaixamentos. Só que tem uma coisa bem interessante aí. Até o ano de 2004, o Vitória tinha esse título infame, né, de ser o time ioiô do país. Porém, de 2004 para frente,
mais ou menos ali, quando foi chegando em 2010, o time começou a mostrar uma postura mais firme e não caiu mais. E olha só, de 2010 para frente, ele passou a ser o time mais overpower da República Tcheca. E na última década conquistou nada mais, nada menos do que 6 títulos nacionais, superando inclusive os dois bambambam ali, que é o Sparta Praga e o Slavia Praga. Então, atualmente, o Vitória Pilsen vive aí o seu momento de glória histórico, já com 6 títulos nacionais e estando entre os grandes do futebol da República Tcheca e deixando os seus adversários que gostavam de fazer aquela zoação básica quietinhos e só assistindo de camarote a sua ostentação de grande time da atualidade ali naquele país. Chegamos ao 5º colocado, agora na pequena Luxemburgo, aquele campeonato que quase ninguém liga, e nós temos lá o pequeno US Rumelange, que tem nada mais nada menos do que 26 movimentações, ou seja, ele já subiu 13 vezes para a primeira divisão e já caiu 13 vezes também. Atualmente o Rumelange joga a 2ª divisão lá de Luxemburgo, mas até aí ninguém liga, é um time pequeno. Vamos pro próximo. Chegamos na 4ª posição, onde nós temos o Haladas da Hungria. O Haladas já teve 27 movimentações, sendo que ele conseguiu 14 promoções e 13 rebaixamentos. Atualmente o Haladas joga a NB2, que é equivalente à 2ª divisão ali na Hungria. Agora chegamos no momento do pódio e na 3ª posição, medalha de bronze para o time do Chipre, com esse logo muito maneiro que eu gosto, que é o Pafos Futebol Clube. O Pafos nada mais nada menos tem 27 movimentações da sua primeira para a 2ª divisão, sendo que ele conseguiu 14 promoções e 13 rebaixamentos. Atualmente o Pafos joga na 1ª divisão lá do Chipre. E na 2ª posição, com a medalha de prata, nós temos o Aris Limassol com suas incríveis 30 movimentações, sendo que ele já conseguiu 15 promoções e 15 rebaixamentos. Sendo que o Aris ele tem um recorde incrível. Ele conseguiu a façanha de, entre os anos de 2004 até 2015, subir e cair todos os anos de divisão, ou seja, ele subia no ano e caía no outro. Ele tem um recorde consecutivo de promoções e quedas de 10 anos. Impressionante. Ninguém ainda no futebol mundial conseguiu superar tamanha façanha do Aris. Então, com todo o merecimento, ele está na nossa 2ª posição do ranking do sobe e desce aqui da X1 Sports. Agora vamos para o campeão. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse time, mas agora nós vamos lá para a pequena e escondida liga de Hong Kong, onde o time homônimo do país, o Hong Kong Football Club, que é um time muito antigo por sinal, fundado no ano de 1886, é o grande campeão mundial de ascensões e rebaixamentos de 1ª divisão, com incríveis 31 movimentações, sendo dessas 31, 16 ascensões e 15 rebaixamentos. Bom, fica difícil quebrar o recorde do Hong Kong FC e tem mais. O Hong Kong FC, quem sabe esse ano vai chegar em 32 movimentações com seu 16º rebaixamento, porque já começou muito mal a Premier League de Hong Kong, onde perdeu os 3 primeiros jogos por goleada. O time é muito ruim. Se você buscar vídeos na internet aí, você vai ver que o time do Hong Kong FC ele é péssimo. Não sei como ele sobe todo ano, mas ele desce também na mesma proporção, tá certo? Então esse é o nosso grande campeão mundial do sobe e desce, o Hong Kong FC. Mas eu sei que você deve estar aí pensando agora e deve estar com a seguinte pergunta na cabeça: mas e do Brasil? Quem será o time campeão do sobe e desce aí da 1ª divisão? Bom, fazendo um estudo com base desde quando começou o sistema de rebaixamento, porque o futebol brasileiro é meio bagunçado, né? Teve ano que teve rebaixamento, teve ano que não, que teve confusão, que foi para tribunal, enfim.
Mas considerando todos os anos onde houve ascensão e rebaixamento para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o título atualmente está com o América de Minas. O América tem nada mais nada menos do que 13 movimentações, sendo que o América ele tem 7 subidas para a primeira divisão e 6 quedas para a segundona. Isso em diversas épocas diferentes, contando aí a época do playoff, contando a época aí agora dos pontos corridos, e ele é seguido ali de perto por Coritiba e Sport Recife, dos quais cada um também tem 12, sendo 6 promoções para a primeira divisão e 6 quedas. Mas talvez ainda você deve ter uma outra pergunta. Será que não existe nenhuma estatística que tenha descoberto qual o time que mais subiu e desceu divisões, independente de ser primeira, segunda, terceira ou regional, enfim? Bom, na verdade, como eu disse, é muito difícil fazer esse levantamento porque tem países assim que tem uma pirâmide de divisões gigantescas, por exemplo, como a Inglaterra. O caso do Brasil também não tem uma pirâmide muito grande, mas o Brasil tem muitos campeonatos regionais. Na Rússia também tem lá, enfim, muitos campeonatos regionais, então fica difícil chegar em um número exato. Mas eu posso dizer que existe um consenso entre vários estatísticos do futebol ou institutos mais especializados, principalmente atuam mais na Inglaterra, que é onde temos o campeonato mais antigo do mundo, onde que boa parte deles chegam no consenso que o campeão mundial de ascensões e rebaixamentos é o Grimsby Town. Para vocês terem uma ideia, são registrados 33 movimentações do Grimsby, que nunca chegou a disputar a Premier League. O máximo que ele chegou foi bater ali na Championship, mais ou menos umas 3 vezes na história. E o Grimsby Town ele tem 33 movimentações e nada mais nada menos que 17 promoções e 16 rebaixamentos na sua história. Então ele sempre andou ali, subiu e desceu, desde divisões amadoras até as divisões não League ali da Inglaterra, mas nunca conseguiu chegar na Premier League. Então existe um consenso de muitos historiadores estatísticos que o campeão mundial de promoções e rebaixamento é justamente o Grimsby Town, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí seu comentário se você tem algum time aí que você acha que também é recordista de sobe e desce. Por favor, se inscreva no canal, ajuda aí, nós somos um canal pequeno, mas estamos tentando crescer aos pouquinhos e nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!